Olá, Pastor Marcos Martins, com gratidão a Deus, trazendo mais um vídeo para o nosso canal e desde já agradecendo a você que tem acessado o nosso canal, nossos vídeos. Nós oramos para que o Senhor abençoe a sua vida, que a palavra do Senhor alcance o coração de todos aqueles que ouvirem e assistirem essas mensagens, porque a palavra de Deus é alimento para a nossa alma e nosso espírito. Então te agradeço por você acessar, peço que você não saia do vídeo, assista até o fim, vale a pena, porque Deus certamente através do Espírito Santo vai falar ao seu coração. Então sou grato a você pela sua vida, oro para que Deus abençoe sua casa, seu trabalho, fruto do seu trabalho, para que haja paz nos seus relacionamentos, que a bênção repouse sobre a sua família, em nome de Jesus. E eu queria tratar com você sobre um tema, nessa reflexão, que na verdade é uma pergunta que vem sendo feita ao longo dos séculos. A pergunta é: onde está a sua fé? Porque nós falamos de fé, nós falamos que cremos, nós afirmamos, que temos fé em Deus, na sua palavra, e cremos que o Senhor traz livramentos, salvação. Mas aonde está a sua fé? Queria compartilhar com você um texto de Lucas, no capítulo 8, versos 22 ao 25, que diz assim: Jesus, certo dia, disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado. E eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram entre si, uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Então é um texto bastante conhecido, da travessia do lago de Genezaré. E os discípulos eram homens que estavam acostumados a andar com Jesus, andavam diariamente com o Senhor, sabiam quem era Jesus, Filho de Deus, já haviam presenciado inúmeros milagres de Jesus, mas nesse episódio, quando eles se viram afligidos por aquela tempestade que assolou aquele lago de tal forma com uma ventania que conseguia erguer as águas de tal forma que ia enchendo o barco, eles tiveram medo. E eles correm a Jesus, fizeram certo, correram a Jesus: mestre, mestre, vamos morrer. Jesus então levantou, deu ordem ao vento e às águas e perguntou para eles assim: onde é que está a vossa fé? Né? E essa pergunta é o que eu faço desde o início. Porque se aqueles homens conheciam a Jesus, andavam com Jesus, sabiam do poder sobrenatural que estava na vida de Jesus, de certa forma não era para eles sentirem medo, mas eles tiveram medo. E por fim, ainda perguntaram entre eles, quem é esse que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Então essa narrativa de Lucas 8, 22 ao 25 nos transporta para um momento de intensa tempestade. Está aí no relato bíblico. Né? E essa tempestade estava tanto na natureza quanto no coração dos discípulos. Porque enquanto navegavam, Jesus adormeceu. Pegou no sono, dormiu, e os discípulos agora estavam naquele meio daquele vendaval, águas inundando o barco. Eles ficaram aterrorizados e foram acordar Jesus. A pergunta que ecoa entre raios e trovões e vendavais é a mesma que ecoa em nossos corações: quem é esse
que até aos ventos e às águas dá ordens e eles lhe obedecem? Esse é o nosso Jesus, é o nosso Deus, é o nosso amado Pai, aquele que tem cuidado de nós. A tempestade na Bíblia muitas vezes simboliza as dificuldades e provações da vida. Às vezes ouvimos falar de pessoas que estão atravessando o deserto, também se referindo a dificuldades que estão atravessando, mas nesse caso aqui é uma tempestade, algo que surgiu de repente, como situações que surgem nas nossas vidas. Os discípulos, como nós, se viram em meio a um mar revoltoso, né? O vento, as águas estavam chacoalhadas e inundavam o barco, e eles buscaram desesperadamente por segurança. A pergunta deles, no entanto, revela um profundo desconhecimento sobre a verdadeira identidade de Jesus. E aqui vale a gente pensar que muitas das vezes dizemos que estamos caminhando com Cristo, estamos na igreja, frequentamos uma igreja, fazemos orações, jejuns, mas quando se levanta o mal, quando se levanta a tempestade, aonde está a nossa fé? E eles então agora, quem é esse que até ao vento e às águas dá ordens e eles lhe obedecem? Parecia que eles não conheciam Jesus e o seu poder, embora tivessem presenciado inúmeros milagres. E sabia que ele era o Cristo, o enviado de Deus. Mas ao acalmar a tempestade com uma simples palavra, Jesus demonstra um poder sobrenatural que ultrapassa a compreensão humana. Seus discípulos, que já haviam testemunhado muitos de seus milagres, se veem agora novamente perplexos diante de sua grandeza. Porque nós não vemos cotidianamente alguém diante de uma tempestade que se levanta em alguma das nossas cidades, alguém dando ordens ao vento e à chuva, e isso acontecendo de parar, de trazer a bonança, a calmaria. E eles agora viram aquela situação que Jesus, com uma palavra, deu ordem ao vento para sossegar, para se acalmar, deu ordem às águas para que sossegassem, e houve calmaria. E eles então, aquela pergunta, quem é esse? Foi de espanto. Quem é esse que até o vento e o mar, o vento e as águas obedecem? A resposta a essa pergunta, quem é esse, é complexa e ela tem muitas faces. Mas, na verdade, o que nos interessa, Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido, o Salvador do mundo. Ele é aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre as forças da natureza. Ele mesmo afirmou, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Nada escapa do seu poder. Mas Jesus é mais do que um poderoso Senhor. Ele é um amigo, ele é um companheiro de jornada, um guia seguro. Ele está presente conosco todos os momentos, tanto nos momentos calmos quanto nos momentos de tempestades. Ele afirmou isso, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A fé dos discípulos, abalada pela tempestade, é restaurada, né, diante do poder de Jesus. Quando eles veem Jesus falando com a natureza e a natureza lhe obedecendo, agora a fé deles fala, uau, esse realmente é o Filho de Deus, até a natureza obedece a ele. Eles compreendem naquele momento que estão navegando com alguém que é muito maior do que eles imaginavam. Porque talvez eles, como nós, às vezes dimensionamos pequenos feitos de Jesus como sendo pequenos. E aí uma coisa muito grande, do tipo, ressuscitou o morto, foi um grande milagre. Curou a mão ressequida de um homem, um pequeno milagre. Mas milagre não tem tamanho. Milagre é o agir sobrenatural de Deus nas nossas vidas. E naquele momento, eles viram com quem de fato eles estavam andando. Esse episódio de Jesus acalmando a tempestade nos convida, né, a refletir sobre nossa própria fé. Quando enfrentamos as tempestades da vida, qual é a nossa reação? Vamos aos pés do Senhor Jesus? Fazemos que nem os seus discípulos? Vamos acordá-lo? Será que buscamos em Jesus a paz e a segurança e a bonança que ele oferece?
ou tentamos resolver com as nossas limitadas forças humanas. Mas o fato é que a pergunta quem é esse continua ecoando ao longo dos séculos. A resposta, no entanto, permanece a mesma. Quem é esse? Esse é Jesus, é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, aquele que nos oferece paz em meio à tempestade. Ao confiarmos nele, podemos enfrentar qualquer desafio com coragem e esperança, na certeza de uma segurança. Mas qual é a aplicação para os nossos dias, né, ao navegarmos as tempestades da vida? O texto de Lucas 8, 22 ou 25 tem qual o significado para nós nos dias atuais? A narrativa de Jesus acalmando a tempestade, além de ser um relato assim poderoso, serve como um guia para as nossas próprias jornadas. Ao aplicarmos esse texto à nossa vida, nós podemos encontrar respostas e força para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Isaías 41:10 diz: Não temas que eu estou contigo, que eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo com a minha destra de justiça. Ele é aquele que nos mantém de pé com as suas fortes mãos. Então nós precisamos reconhecer Jesus em meio à tempestade, aplicando aos nossos dias. Porque aqueles homens sabiam quem era Jesus, mas não reconheciam nele o poder sobre a natureza. As tempestades da vida, assim como aconteceu com os discípulos, enfrentamos momentos de grande turbulência nas nossas vidas. Seja problemas financeiros, relacionamentos difíceis, doenças ou perdas. Essas tempestades elas podem nos fazer questionar nossa fé e sentir medo. Abala a nossa fé, com certeza. Mas precisamos também entender sobre a presença de Jesus. Porque, no entanto, a história nos lembra que mesmo nas situações mais desafiadoras, Jesus está conosco. Ele falou que estaria conosco todos os dias. Se passares pelas águas, eu vou estar com vocês. Se vocês passarem pelo fogo, não vou permitir que queime vocês. Ele não está distante, mas ele está presente em nosso barco, pronto para nos acalmar e nos guiar. A importância da fé, nós precisamos ter essa sensação também, né? Porque a fé dos discípulos, por exemplo, os discípulos, apesar do medo, eles foram no lugar certo, eles foram acordar Jesus. Essa atitude demonstra uma fé pequena, incipiente, mas genuína. Eles reconheceram a autoridade de Jesus e buscaram sua ajuda. A nossa fé, assim como a deles, pode vacilar em momentos de crise. Sim, humanamente falando, isso pode acontecer. No entanto, é fundamental nós cultivarmos uma fé firme em Jesus, crendo em seu poder para nos livrar de qualquer tempestade ou mau tempo. E também não são só as tempestades externas, mas ele acalma as tempestades internas, as tempestades emocionais. Muitas vezes nossas maiores tempestades são internas, tipo ansiedade, medo, dúvida e raiva, né? Isso tudo pode agitar o nosso coração, a nossa mente e tentar nos desviar o foco e a fé em Cristo Jesus. A paz de Jesus, Jesus não apenas acalma as tempestades externas, mas também nos oferece paz interior. Ao entregarmos nossas preocupações a Ele, né, podemos encontrar tranquilidade e serenidade, como afirma 1 Pedro capítulo 5, verso 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele cuida de nós como a menina dos seus olhos. E precisamos aprender a confiar. Confiar em Jesus. A história nos ensina a importância de confiarmos em Jesus. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece desabar. Ao confiarmos em seu poder e no seu amor, nós podemos navegar pelas tempestades da vida com mais segurança. Como diz a canção, quando tudo diz que não, tua voz, né, me garante, me manda prosseguir. E se nós não conseguimos, se as águas forem muitas, nós vamos poder, com fé em Jesus, andar sobre as águas. Ele oferece a segurança para cada um de nós. Mas também precisamos confiar nesse processo, porque às vezes as tempestades elas podem durar mais tempo do que a gente gostaria. E é nesse momento que nós precisamos confiar no tempo de Deus e em seus propósitos. Mas como aplicar isso na prática? Orando, conversando com Jesus sobre as nossas preocupações e medos, pedindo a Ele que nos fortaleça, nos dê sabedoria e paz e segurança. Precisamos nos apegar à Sua palavra, ler a palavra do Senhor. A Bíblia é uma fonte inesgotável de conforto e orientação. Precisamos ler especialmente passagens que falam sobre a presença de Deus e o seu grande e infinito poder.
Precisamos nos comunicar, conectarmos com os nossos irmãos, com a família espiritual, compartilhando as experiências e recebendo apoio para fortalecer a nossa fé. Mas também, acima de tudo, precisamos agir. Não podemos nos limitar a simplesmente orar. A fé se manifesta também em ações. Precisamos usar os nossos talentos e recursos para ajudar os outros a fazer a diferença no mundo, crer em Jesus e saber que Ele está pronto a nos livrar, nos guardar na tempestade. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles não foram poupados de serem jogados na fornalha. Nabucodonosor mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha e jogou aqueles homens dentro da fornalha, os 3. Mas de repente, ao olhar, eles viram que haviam 4 pessoas. E diz a palavra de Deus que um deles tinha semelhança dos deuses. Por quê? Porque junto com Sadraque, Mesaque e Abednego estava o Senhor passeando no meio do fogo, guardando, livrando. A palavra de Deus diz que quando eles foram retirados de lá, sequer tinham cheiro de fumaça. Esse é o nosso Deus. A história de Jesus acalmando essa tempestade é um convite para que nós confiemos mais em Deus e em todas as circunstâncias da nossa vida. Ao aplicarmos esses princípios em nossa vida, nós podemos encontrar paz, esperança e propósito, e muita segurança mesmo em meio às maiores tempestades. Então eu espero que essa palavra encontre guarida no seu coração e que você, se por acaso estiver atravessando alguma tempestade, possa ter a certeza de que o Senhor Jesus está no seu barco e Ele não permitirá que as águas inundem o barco e que seu barco afunde. Amém? Você que chegou até aqui, eu peço para que você, por favor, deixe um like no nosso vídeo, aperte a campainha de informações, o sinalzinho de informações, o sininho, para que você seja comunicado, avisado quando for lançado um novo vídeo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, né? Passe para outras pessoas o link desse vídeo, pessoas da sua comunidade, da sua vizinhança, parentes, amigos de trabalho, porque certamente a palavra de Deus vai alcançar corações necessitados. E que você se inscreva no nosso canal. Estamos aí rumo aos primeiros 1000 inscritos e eu queria contar com a sua ajuda e oração para que você também se inscreva. Não gera nenhum compromisso financeiro, nada. Tão somente ao inscrever-se, ao curtir os nossos vídeos, a plataforma do YouTube vai entender que esse vídeo e o seu conteúdo é relevante e vai multiplicar o envio para tantas outras pessoas quanto necessário. Eu te agradeço, desejo a você um excelente final de semana e oro mais uma vez para que as bênçãos do Senhor repousem sobre a sua casa, a sua família, que nada venha lhe faltar, que haja paz, misericórdia e a graça do Senhor, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.